Prezados irmãos, irmãs, amigos e amigas, inscritos e ainda não inscritos no nosso canal Mensagem da Última Hora.org.br, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Nosso desejo é que Deus esteja te abençoando, esteja falando ao seu coração e que você esteja percebendo através da sua dedicação, através de leitura, através da oração, através da construção de relacionamento com Deus, você esteja percebendo que o nível da sua fé está se elevando, está se firmando na palavra de Deus, está se alicerçando cada vez mais na palavra de Deus. Nós vivemos hoje num mundo bastante difícil, num mundo de influencers, não é? E há influencers em todas as áreas. Há influencers também, mesmo que não sejam assim chamados, nas religiões, nas igrejas, nos sistemas, nas organizações religiosas. São pessoas influentes, são pessoas que, mesmo que não recebam a classificação, o título de influencers, né, que é um título muito usado atualmente, mas são pessoas que influenciam e aí levam as pessoas, especialmente se, porque o prezado irmão e irmã, um influencer, por exemplo, de uma marca, né, vamos colocar que ele é um influencer, uma pessoa que influencia outras pessoas a comprarem, por exemplo, uma determinada marca de roupa, né? O que ela vai fazer de pior nisso, né? Ela vai te fazer comprar, pagar às vezes mais caro numa roupa que não é tudo aquilo, mas o influencer, né? Essa influência, essa pessoa influente, ela fala tão bem daquilo que você nem olha para se aquilo vale, né? Se aquele objeto, se aquela roupa, se aquele, enfim, se aquilo que ela está promovendo, o serviço, se vale aquilo. Você confia na palavra dela e adquire, né? O máximo que pode acontecer é isso. Você paga mais caro por algo que nem vale tanto aquilo, mas a propaganda foi tão boa, né, por parte do influencer, que você acaba adquirindo baseado na influência dela, né? Agora, é muito perigoso, prezado irmão, prezada irmã, você tomar um influencer, uma influência, e ficar olhando para este influencer, para o homem, para o trabalho que ele vem fazendo quando está relacionado à sua fé. Por que é perigoso você tomar um influenciador de fé e começar a confiar tanto nele, né, a ponto de tomá-lo como um modelo, como algo, como um santo, né, sendo ele um ser humano, alguém que pode a qualquer momento cometer algo que vai depois te decepcionar, né? Ele é um homem, um ser humano, pode errar, né? Pode cometer erros e aí você vai se decepcionar. Então, por que é perigoso você firmar a sua visão, a sua vista, a sua fé em uma pessoa, em um líder, ao invés de você firmar a sua fé na palavra de Deus? Exatamente por isso, porque essa pessoa pode cair, essa pessoa pode cometer algo que você não concorda, não é? E isso, se você tem a sua visão, sua fé direcionada para esta pessoa, né, você certamente vai sofrer um abalo muito grande com relação à sua fé. Então você não deve fazer isso, né? Tudo bem ter o respeito pelo líder, pela pessoa que você confia, que te orienta, que te inspira a construir relacionamento com Deus, isso é bíblico, né? O respeito aos ministros, respeito ao ministério, respeito aos pastores, mas você tem que respeitar e não
tornar-se alguém cegamente guiado por ele, né? Ou, no caso, pela organização, pelo sistema, né? Porque uma vez que há a criação de um sistema, sempre há interesses envolvidos, né? E essa não é, definitivamente não é a maneira original do Evangelho de Jesus. O Evangelho original de Jesus não foi pregado quando Jesus esteve aqui. Ele não construiu organização, ele não construiu sistema, ele trabalhava individualmente com cada discípulo. E quando ele ascendeu aos céus, ele subiu aos céus, ele prometeu nos enviar o Espírito de verdade, o Espírito Santo. O Espírito Santo guia cada indivíduo a ter a sua visão, a sua fé direcionada a Deus através da sua palavra. Então, basear a sua fé em um influencer, em um grande líder, basear a sua fé numa organização, num sistema, é colocar a sua fé em risco, é correr o risco de, mais cedo ou mais tarde, decepcionar-se e acabar, inclusive, perdendo a fé. E estamos tratando desse assunto, trazendo essa reflexão baseado em São Marcos, capítulo 8, você pode abrir a sua Bíblia, em São Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 27, né? Depois que Jesus curou ali um cego de Betsaida, ele chamou os discípulos, no versículo 27, ele chama os discípulos e diz assim, e a Bíblia diz assim, né? E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens que eu sou? Se nós pararmos aqui, nós poderíamos, de repente, embasar, tá vendo? Até Jesus se importava com o que os homens pensavam a respeito dele, né? Ele queria saber o que os homens estavam pensando a respeito dele, estavam afirmando a respeito dele, mas nós não podemos parar a leitura aqui. Primeiro ele jogou no geral, ele fez uma pergunta geral. O que os homens, quem dizem os homens que eu sou? O que eles estão falando ao meu respeito? Veja, versículo 28. E eles responderam, João o Batista, outros Elias, mas outros um dos profetas. Não está falando mal dele, está falando bem. Mas veja que não para aqui. Versículo 29. E ele lhes disse, mas vós, quem dizes quem eu sou? Era nesse ponto que Jesus queria chegar. Jesus queria perceber se os discípulos tinham, nesse momento aqui, clareza de quem ele era. Se os discípulos estavam olhando para o que verdadeiramente ele era, Deus encarnado no corpo chamado Jesus, ou se os discípulos estavam olhando para ele simplesmente como um grande homem. Jesus estava medindo a fé deles aqui. Percebe? Jesus estava percebendo o nível de fé desses discípulos. E aí, respondendo Pedro, lhe disse, tu és o Cristo. E veja o que Jesus falou. E Jesus admoestou-os para que ninguém dissesse aquilo dele. Para que ninguém dissesse aquilo dele. Por quê? Por que, prezado irmão, que Jesus não queria que os seus discípulos saíssem falando que ele era o Cristo? Porque Jesus não queria que os seus discípulos, que pessoas próximas dele, saíssem criando organizações,
saíssem criando religiões a partir do que eles falavam. Porque o ministério de Jesus não está baseado nisso. O ministério de Jesus está baseado em revelação da palavra através do Espírito Santo. E é isso, prezados irmãos, é esse nível de fé que Deus, através de uma mensagem que Ele nos enviou para os nossos dias, tem nos levado. Então muitos têm criticado hoje, né? Muitos têm descrido da mensagem que Deus tem nos enviado, têm abandonado a mensagem, têm criticado o mensageiro e a mensagem, porque nunca tiveram revelação dela. Aqueles que têm revelação da palavra sabem que o mensageiro, o profeta que Deus nos enviou com esta mensagem, nunca levou as pessoas a crerem e acreditarem, a seguirem, a fazerem dele, da pessoa dele, um grande homem. Assim como Jesus nunca se dedicou a transformar-se num grande homem. Jesus sempre levou as pessoas a confiarem na palavra. Por quê? Com qual objetivo? É porque ele voltaria através do Espírito Santo e daria continuidade nesse ministério, no ministério individual. Então, congregamos hoje, temos onde congregar, temos pastores para pregar a palavra, para nos inspirar, sim, preste atenção, para nos inspirar. Não para ser o nosso líder e seguimos líder de forma que vai nos liderar e transformar-nos em cegos, transformar-nos em dependentes deles. Não. O verdadeiro pastor nos ensina, o verdadeiro líder nos ensina a nos inspirarmos e buscar experiência pessoal com Deus. Ele vai te inspirar, ele vai me inspirar, ele vai nos ajudar a buscar construir experiência pessoal com Deus, a buscarmos encher-nos do Espírito Santo. E aí sim, o Espírito Santo revela a sua palavra no nosso coração, nós melhoramos o nosso relacionamento com Deus, elevamos o nosso nível de fé e passamos a confiar cada vez mais em Deus. Porque foi Jesus que nos comprou com o seu sangue e Ele é o responsável pelo crescimento da nossa fé. Não sistema, não líder, não organização. Que Deus te ajude, que Deus te ajude a compreender essas verdades, para que você liberte-se de toda a prisão, toda a gaiola religiosa que limita seu nível de fé a um ponto em que você se torna um dependente da religião, dependente do seu líder, quando Jesus nos fez livres para, de forma individual, buscarmos nele um nível cada vez maior de fé. Deus te ajude, Deus me ajude, Deus nos ajude. Agora vamos falar com Deus e vamos repreender todo o mal que possa estar te prendendo, seja ela o problema qual for. Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai, eu confio nesta palavra, confio que o Senhor tem nos enviado para os nossos dias uma mensagem que nos liberta de toda organização, religião, sistema religioso, liderança humana, nos faz livres para que nós possamos crer no Senhor e construir uma experiência pessoal contigo, de forma que a nossa fé vá se elevando cada vez mais e nós possamos então ter a certeza da salvação. E a minha oração, ó Pai, é que os meus irmãos, minhas irmãs que estão acompanhando essa programação, tenham esse clamor dentro deles e encontre esta segurança, este nível de fé, ó Pai. Então eu os encomendo a Ti. E também oro por aqueles que estão enfermos agora, que estão necessitados, seja qual for a enfermidade, o problema, o Senhor prometeu que o Senhor estaria em nós, conosco e em nós. E nós faríamos os mesmos sinais que o Senhor fez quando o Senhor estava aqui. Por isso, ó Pai, uno a minha fé, a fé do meu irmão, da minha irmã,
e juntos repreendemos agora, pelo poder do teu nome, toda enfermidade, todo mau espírito causando enfermidades, problemas, angústia, seja o que for, está repreendido agora, para que meu irmão, minha irmã sinta-se bem, em paz, curado, curada, e cada vez mais confiança em Ti. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Deus continue te abençoando, Deus continue falando ao seu coração. Abaixo dos nossos vídeos tem link para uma série Você Crê na Bíblia, onde nós apresentamos de uma forma mais completa o plano de salvação de Deus para a minha alma, para a tua alma. E também tem link para que, se você deseja falar conosco, possa também entrar em contato conosco. Nós ficamos por aqui. Deus te abençoe, Deus te guarde e até breve.